Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje será Brasil, fonte de todas as riquezas naturais e espirituais. Livro de referência, 19º volume da obra. Léo. Então, salve o Brasil racionalmente. A terra conhecida pelos bichos, a terra dos macaquitos, dos macacos. Tudo isso dito pelos fariseus, tudo isso inventado por terem olho grande no Brasil, terem inveja do Brasil. O Brasil sempre foi um país invejado, por isso, cobiçado por todos. Olhem as guerras do passado. Quantos quiseram passar as mãos no Brasil? O Brasil sempre foi muito cobiçado, muito invejado, difamado pelos fariseus, que não podiam passar a mão, então falavam o que bem entendiam. Olhem as guerras do passado. Os que queriam passar a mão no Brasil. Foram muitas lutas para expulsar os inimigos, ambiciosos, gananciosos. Mas o Brasil venceu, por ser Brasil racionalmente, e sempre vencendo e sempre vencerá. Agora, então não se fala, Agora então nem se fala, porque sendo o berço da cultura racional, elevou-se o seu conceito mais ainda, a um conceito de pureza, um povo bom, uma raça boa. Pureza sim, racional é uma coisa pura, limpa e perfeita. Então, esse assunto, eu estou terminando de ler a obra, tinha um tempo que eu não lia, e aí tinha esquecido um pouquinho a grandiosidade que também é a obra Universo em Desencanto. Quando a gente fala obra, é no sentido de ser do primeiro volume ao 21º. E aqui ele faz uma menção sobre o Brasil e a importância dele para o mundo e para o universo. E ele toca num ponto aqui também, que sob o meu entendimento, ele fala da questão racial, né? Que as pessoas lá fora, e muitos até aqui dentro, têm o péssimo hábito, o degradante hábito de difamar o Brasil, de menosprezar o Brasil, e muito também das pessoas que estão aqui, às vezes pela questão de tom da pele, mas num cálculo rápido aqui que eu estava fazendo, quando a gente estava no intervalo, o Brasil, né, ele foi recebido pelos europeus em 1500. E aí nós estamos em 2024, e de 1500 até 1888, que foi utilizada uma mão de obra, né, escravizada, foram 388 anos construindo esse país com esse tipo de método, que por sinal é um método que tem que ser de uma vez por todas abominado pela humanidade, porque ainda tem pessoas, infelizmente hoje em dia, nessa condição, né? O Ministério Público do Trabalho cansa de passar matérias aí mostrando sobre isso. E de 1888 a 2024, né, que as pessoas, dentro de mais ou menos uma liberdade, passaram a dar continuidade nessa construção desse país. Ele tem 136 anos. Então, relembrando, 388 anos de uma mão de obra, né, trazida da África, né, na condição de escravo, pessoas que foram arrancadas das suas famílias, das suas nações, do seu modo de vida, para construir esse país. E 136 anos que, né, depois dessa abolição, temos todos os povos aqui trabalhando, tentando construir essa nação. E as pessoas também podem falar assim, Léo, mas como que o Brasil é racional, vai ser essa grandiosidade toda, se a gente está vindo desse episódio aí triste e lamentável no Sul, dessas enchentes e tudo mais, que lá, né, praticamente arrasou o Estado. A gente também tem aqui, né, o Dr. Carlos, que é, né, de origem gaúcha, né, do Rio Grande do Sul. E a gente fala assim, mas como que o Brasil vai ser racional, que vai libertar toda a humanidade na questão até espiritualmente, que é uma parte do tema. Espiritualmente é na palavra místico-religiosa, que vai, né, trazer todo mundo a se conhecer se está passando por todo esse problema. E aí o problema somos nós, né? De uma forma geral. Se está acontecendo aqui é porque a gente merece. Então, por que a gente merece? Porque a gente precisa se unir para poder divulgar a cultura racional com mais ênfase,
com mais vibração, com mais alcance. Então, porque a cultura racional está aqui desde 1935 e a natureza não quer mais perder esse tempo, porque a natureza já se conhece, mas ela ainda cumpre a sua função de cuidar e punir, né? Então, a gente, como estudante de cultura racional, a gente ainda está pecando nesse ponto, porque a gente precisa ir ao alcance de tudo e de todos, porque o Brasil, enquanto ele não se unir primeiramente como povo, né, como uma nação, né, porque isso aí, né, de pouco tempo para cá a gente viu isso aí muito aflorado nas pessoas por aqueles que detêm o poder dividindo o povo, com essa questão de direita e esquerda aí, desculpe o termo, mas imbecil, porque tudo que acontece aqui de bom e de ruim reflete na gente. Então a gente tem que esquecer isso, se unir como brasileiros de verdade, né, estudar cultura racional e passar esse conhecimento para todos nós, para o país se conhecer, para a gente poder ter condição de levar isso para fora. Porque, enquanto isso, a gente vai ficar vendo aqueles que querem sempre que dominaram, né, o país, que quiseram dominar, defendendo seus interesses de cobiça, de ganância, de ambição, né, pondo o povo aqui subjugado, né, e a gente não consegue evoluir, não consegue, né, ser um povo alegre e feliz e se conhecer para poder levar eles, a todos esses aí também que são, entre aspas, os nossos inimigos, que a gente está tudo no mesmo barco, não é isso? Então a gente tem que acabar com as diferenças. O Brasil tem riquezas, tem muitas riquezas, foi isso que você falou no início? Isso. O que você falou mesmo? Cadê? Me mostra aí. Fonte de todas as riquezas naturais e espirituais. Fonte de todas as riquezas naturais e espirituais, né? Por isso que existe a cultura racional aqui, né, Léo? Nossa, mano. Não, você vê as cores do livro Universo e Desencanto, são brasileiras praticamente, né? Então, quer dizer, é uma fonte de tudo. E a maior riqueza é essa, é a cultura racional do livro Universo e Desencanto. Então, só não se conhece quem não quiser, né, Léo? Só não se atualiza com os movimentos da natureza quem não quiser, né? E ela, só para ressaltar aqui antes dos outros colegas falarem, quando a gente fala isso, que é brasileira, que né, veio aqui, não é quer dizer também que colocar a gente num ponto de que sejam os melhores do que as outras nações, não. É que justamente isso foi até uma dúvida há muito tempo atrás, doutor Carlos, que eu perguntei, né, a um estudante antigo, né, a tia Anitta. Eu falei assim, tia Anitta, mas por que o Brasil? Né, por que no Rio de Janeiro em específico? Poderia ter sido em São Paulo, em Minas, em outros locais. E aí, voltando até o assunto do Bira da semana passada, foi semana passada, né? Ela falou isso para mim, até hoje ainda não entendi, eu preciso estudar muito mais ainda. Porque ela falou assim, Léo, porque o Brasil, e em específico o Rio de Janeiro, foi a primeira terra a se assentar, quando houve toda essa transformação. Como ela já tinha um entendimento, anos de luz na minha frente lá atrás, eu ainda nem, praticamente, eu muito mal estudava cultura racional, perguntava mais do que eu estudava. E aí ela me deu essa explicação e até hoje ainda estou pesquisando, tentando entender, porque ela falou só isso, né? Que o Dr. Carlos até puxa às vezes a orelha da gente. Deixa o pessoal buscar um livro para estudar, não dá resposta. Né? Eu já falei até resposta aqui, porque quando eu ia dar aula eu era o professor bonzinho lá, que eu não aguentava ver os alunos lá. Isso na escola, não é na cultura racional, aqui a gente tudo é estudante. Quando o pessoal falava, eu já dava logo a resposta já, porque eu vi aquele olharzinho já de cão que caiu da mudança. Aí eu, não, é por causa de isso, aquilo. Mas o Dr. Carlos fala, não, deixa o pessoal ir buscar no conhecimento e estudar. Mas já está aí, mas tem muita coisa mais que aprender, né, Bira, Dr. Carlos? É isso aí. Então, claro, nós somos estudantes, nós estamos sempre aprendendo. Agora eu vou dar uma opinião pessoal minha, tá? Isso eu não li no livro, é só uma reflexão minha, é uma coisa que eu sempre acreditei, isso que eu vou falar agora no que você tocou aí. Por que o Brasil? Nós sabemos, nós acreditamos, temos certeza que a vida, nós já até comentamos várias vezes aqui no programa, a cultura racional nos explica isso também muito bem, a vida ela é uma interdependência, tudo é vida, tudo que existe é vida, independente daquilo que nós aprendemos como vida. Então, a vida é uma só, é todo um corpo com suas interdependências, com as suas ligações, com as suas conexões. Então, assim como o nosso corpo, apesar de que o Dr. Carlos frisou isso muito bem em outra fala de outro programa, na cultura ocidental nós não aprendemos sobre os nossos pontos vitais do corpo. Então, a Terra no sentido como a pessoa conhece como planeta, nós chamamos dentro do livro, chama de galáxia Terra. Então, a Terra como planeta também é vida, ela é viva, é um ser vivo com todas as suas conexões.
Eu acredito também, assim como o nosso corpo, nós temos nossas partes vitais também de entrada e de saída dessas energias. E tem as partes principais, o racional, ele exemplifica falando que a parte principal nossa se chama de relógio. Não se está falando sobre o coração não, que é a cabeça onde tem a glândula pineal. E na cultura oriental fala muito bem dessa parte superior que nós temos na cabeça. Então eu acredito que aqui no Brasil tem essa parte principal do corpo, de um corpo, no caso que nós chamamos de planeta, então onde tem a entrada principal da energia cósmica, que é da energia racional, de onde veio as mensagens dos livros Universo em Desencanto, e essa parte ajudando a desenvolver com a sua energia se emanando em todo o planeta, ajudando a desenvolver a fase racional do terceiro milênio, que é a fase racional com energia racional. Esse ponto que eu gostaria de frisar, que aquilo é só uma observação pessoal minha, que eu acredito. É verdade. Brasil, fonte de todas as riquezas naturais e espirituais. Quando eu vi o título, eu fiquei realmente brilhante, muito bom. É um tema que também já foi abordado em outros programas aqui do programa Terceiro Milênio, né? Uma referência que a gente tem que repetir é que tem uma psicografia do espírito Humberto de Campos, só o título do livro, o conteúdo é evidente, óbvio. Brasil, celeiro do mundo, pátria do evangelho. É um livro kardecista, espiritista, muito bom. Na parte de pesquisa do cultural afro-brasileiro, né, tem a corrente astral de Umbanda da África para o Brasil. Apesar, né, de ser via escravidão, mas vieram muitos espíritos africanos puríssimos, e isso está no Obras-Primas de Francisco de Assis. Espíritos africanos puríssimos, muito bons, isso está no Obras-Primas, né? Fora, como o Bira até pontuou, tem a corrente astral, que é posterior, né? Corrente astral do Oriente, do Extremo Oriente para o Brasil, né? O sufismo, que é o do Oriente Médio, da parte esoterismo do Islã, eles procuram os irmãos deles mais evoluídos renascerem cada vez mais para o Ocidente e citam o Brasil como uma meta. O budismo tibetano, todo mundo sabe, né? Eles chamam de Tulku ativo, que é uma encarnação reconhecida de um lama de alta hierarquia, de grande evolução. Tem um brasileiro, um paranaense, que foi levado para lá, os pais concordaram para ter a educação dentro da qualificação que ele já tinha por nascimento, né? Tinha sido um grande lama. Então isso faz parte da história, é só a pessoa pesquisar e saber. Agora, o que a gente tem que falar aqui é que esse Brasil racional é um destino dado pelo alto desde o início do Brasil. A história do Brasil foi controlada por cima. As selvagerias e até monstruosidades são por conta do atraso dos aparelhos, né? Dos pensadores da época, etc. Mas a sequência, o rumo do Brasil estava traçado. O alto sempre protegeu muito o Brasil. O Racional confirma isso textualmente, como foi lido. E eu queria pontuar apenas 3 coisas, né? Pela ordem. Primeiro, vai ter a racionalização do Brasil. Então, um evento, como o Léo falou, um evento assim de catástrofe de alta magnitude, atingindo o Rio Grande do Sul, mas isso produz um amadurecimento forçado, muito grande. E o Rio Grande do Sul sempre foi um estado muito guerreiro. É certo que ele vai se reorganizar e se erguer. Isso é certo, por natureza, porque o povo gaúcho tem uma espiritualidade muito forte. Tem um álbum que o Caetano Veloso foi gravar na década de 90, lá em Nova York, com os estúdios de gravação, tecnologia, blá, blá, blá. Foi gravar lá, chama Noites do Sul. E ele fala que a verdadeira Bahia é o Rio Grande do Sul, por conta de uma espiritualidade do povo, né? E então, em primeiro lugar, vem a racionalização do Brasil, e esse amadurecimento é um fermento para essa racionalização, as pessoas passarem a procurar um sentido, uma razão. O artifício tira a razão. O artifício tem aquela história de que não tem Deus, não tem entes invisíveis nenhum, mas a pessoa sabe que tem. E quem tem o seu coração espiritual, os seus valores, ela sabe que tem, embora o artifício fique negando. Então essas coisas fazem um crescimento, um amadurecimento que não tem nem palavras para descrever.
nessa racionalização do Brasil, entra uma coisa bíblica, profecia, né? Uma nação de sacerdotes. Mas sacerdote é um termo da linguagem místico-religiosa, mas quer dizer uma nação de aparelhos racionais, conscientes e positivos sábios. Então é uma nação que vai ter um equilíbrio, e isso está escrito no livro, que vai ter um governo racional, no segundo ponto, né? Um governo racional vai fazer um povo feliz e contente para sempre, porque tem o conhecimento de cultura racional e vai promover isso para todos os níveis de estudo, de ensino, para esse povo realmente ser consciente e positivo. Pronto, um abraço. E, terceiro lugar, o mundo vai copiar o Brasil. Isso também é textual. O racional diz que o mundo vai copiar. Um Brasil racionalizado, um Brasil com um povo feliz e contente, e o mundo só vai estar esperando para repetir o que é o certo, né? Brasil racional. Então, essas riquezas, só para finalizar, riquezas naturais cobiçadas, é porque as riquezas espirituais são ocultas, né? Essa coisa da migração espiritual, tudo isso. O povo brasileiro é um povo muito bom, o racional diz textualmente, confirma. Um povo muito espiritualizado, muito acolhedor. Todas as raças aqui são bem chegadas, todas as espiritualidades são bem acolhidas. E isso na biofísica da nova formação da nova raça dourada, do terceiro milênio, misturando as linguagens, né? Esotérica, etc. Então fala dessa miscigenação é saudável, mas em termos genéticos é muito bom para um povo ser miscigenado, porque é antidegeneração. Então, Brasil, riquezas naturais e espirituais. Brasil racional. Palavras do racional. O Brasil, terra nova da luz, que em bons começos está para receber as grandezas do Pai amado. Vejam que lindeza, que grandeza, que lindeza angelical. Nascer no Brasil conhecimento mais puro, o puro dos puros, por ser do mundo racional. E assim, o Brasil se colocando no ponto mais elevado em tudo, por nascer no Brasil o equilíbrio do universo. O mundo chegou na sua fase final, porque tudo que tem princípio tem fim. O Brasil hoje é iluminado pela luz racional, dia e noite, noite e dia, orientando todos racionalmente. E assim, no Brasil a vida já é racional, por estar aí o conhecimento de cultura racional. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!